Ontem, aqui na Jovem Pan, em uma entrevista ao Direto ao Ponto, uma entrevista exclusiva, Valdemar da Costa Neto afirmou que nunca houve um planejamento de golpe de Estado. Em um evento no último sábado, Valdemar havia dito que o plano de fato ocorreu. Ontem, ele disse que errou na fala. Vamos rever então o que Valdemar disse à Jovem Pan nesta segunda-feira. Eu estava no Palácio quase todos os dias, nunca ouvi falar disso, nunca ouvi esse comentário lá, nunca o Bolsonaro fez nada fora da lei. E aí eu coloquei mal, falei planejamento em vez de movimento. Esse movimento houve, muita gente não queria a posse do Lula e faziam sugestões para nós. Eu passei por isso durante muito tempo. E aí falei isso ontem, antes de ontem, aliás, sábado não tem notícia. Estourou em todo lugar, e aí eu quero dizer que eu errei e que o Bolsonaro sempre respeitou a lei, o Bolsonaro sempre obedeceu rigorosamente todas essas sanções que o ministro Alexandre determinou para o Bolsonaro, todas ele obedeceu rigorosamente. Essa revelação, então, de Valdemar da Costa Neto à Jovem Pan no dia de ontem sobre uma fala, de acordo com ele, foi errada, ele fazendo, então, uma correção, explicando que nunca se ouviu falar e nem houve uma discussão sobre um planejamento de golpe de Estado. Vamos ouvir aqui o Diego Tavares sobre essa movimentação da anistia, o relator que vai visitar o ex-presidente também. É claro que é uma conversa que ele vai ouvir, muito mais do que falar, porque há o interesse do ex-presidente em se aplicar essa anistia. Mas ontem, Valdemar também disse que há um entendimento que o ex-presidente quer que a anistia alcance os envolvidos no 8 de janeiro. Se ele ficar de fora, está tudo bem. Será mesmo que Jair Bolsonaro aceita uma anistia sem envolver o seu nome, Diego? Olha, Bruno Pinheiro, eu acredito que ele até aceite, caso isso seja negociado, não na forma de anistia, mas na forma de indulto presidencial, por exemplo, para um futuro presidente desse arco de centro-direita que tem se formado para combater a atual gestão do governo federal nas eleições de 2026. Aí seria questão de tempo. Se Bolsonaro não for anistiado pelo Congresso Nacional, no processo legislativo que cabe ao Congresso Nacional, Bolsonaro seria anistiado, seria perdoado da mesma forma por um indulto presidencial, caso Tarcísio de Freitas ou outro candidato de centro-direita venha a vencer as próximas eleições. Claro que é uma aposta arriscada, porque nós nunca sabemos qual será o resultado de uma eleição. Mas quem faz as análises políticas, quem lê as pesquisas políticas, principalmente a última série de pesquisas que tem saído, aponta claramente para uma deterioração da popularidade do atual governo, o que faz com que cresça a possibilidade de que o presidente Lula ou seu sucessor seja derrotado em 2026. Agora a gente vai chamar o Mano Ferreira também para essa análise. Mano, a gente percebe que a fala de Valdemar Costa Neto pegou muito mal, inclusive entre os apoiadores, e pode até ter respingado no Tarcísio de Freitas, que estava fazendo todo um movimento ali, inclusive um bastidor de que ele poderia ir para o PL, né, se filiar ao partido. O que você faz de análise aí quanto a essa fala complexa? Que ele pediu perdão, disse que errou, mas depois que o negócio pegou, né? Pois é, Márcia, a situação do PL é muito complicada do ponto de vista de construção de um discurso que tenha um mínimo de consistência. Afinal de contas, é o mesmo partido que diz que o ministro Fux lavou a alma do partido com o seu voto. Mas, ora, esquecem que o próprio ministro Fux condenou 2 réus em função de participação em atos executórios da trama golpista. Ou seja, o voto do ministro Fux, apesar de ter dito que não haveria provas robustas sobre o grau de envolvimento do presidente Bolsonaro e de outros personagens, confirma a existência da trama golpista. Então, quando o presidente Valdemar Costa Neto comete esse ato falho de trazer a público de que, olha, de fato existiu planejamento de golpe, aí depois ele volta atrás, não foi bem assim, era um movimento de golpe. O que é a diferença exatamente?
isso mostra a dificuldade de construção de uma narrativa que seja minimamente consistente para além da própria bolha de eleitores mais fiéis ao bolsonarismo, mostrando que há um contexto em que, apesar de haver um aumento do engajamento daqueles seguidores mais radicalizados do presidente Jair Bolsonaro, há um aumento do isolamento do bolsonarismo em relação ao restante da sociedade.